Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz seja convosco. Amém. Nós estamos aqui para começar uma aula de uma nova matéria. Nós acabamos de fazer a revisão de uma disciplina e já demos as provas para os alunos e agora estamos com nova apostila para ensinar essa apostila aqui, escatologia, a disciplina de escatologia. O nosso seminário é o Instituto Ceftademini, e o nosso curso é um médio avançado, é a nível de bacharel, mas não é um bacharel, tá? Porque nós não temos aqui o grego, nem o hebraico e nem aramaico, então nós temos aqui um médio avançado. Então aqui está a matéria, né? As nossas aulas no canal do YouTube são gratuitas, você não paga para assistir. Agora, se você quiser adquirir o material e também estudar conosco e se formar conosco, aí é só entrar em contato com o nosso instituto, né, ou com a convenção com Frademini, e nós estaremos fazendo o seu cadastro, ok? Muito bem. Então hoje nós iremos apenas introduzir a matéria de escatologia, ok? Nós iremos apenas introduzir. Vamos deixar para dar a primeira lição, entrar na primeira lição na próxima aula. Então, nós vamos começar então falando sobre a introdução da apostila de escatologia. Muito bem. O que é escatologia? Escatologia significa a doutrina das últimas coisas. Isto é escatologia, a doutrina das últimas coisas. Vamos continuar aprendendo o que é escatologia. Vamos aqui para a definição desta palavra. A definição de escatologia é o estudo das coisas ocultas. O estudo das coisas ocultas, daquilo que está por detrás das cortinas. Então, escatologia, quando se estuda escatologia, estamos estudando o estudo das coisas ocultas. É o estudo da matéria ou da doutrina mais difícil da Bíblia Sagrada. Apocalipse e Daniel são os dois livros mais difíceis de se entender na Bíblia Sagrada. Então, nós vemos então que é o estudo daquilo que está por trás das cortinas. O estudo daquilo que está por detrás das cortinas e que estão para acontecer no final dos tempos, segundo as Escrituras. É chamada a doutrina das últimas coisas. Então está aí definido claramente o que é escatologia.
Ok? Muito bem. Vamos continuar aprendendo o que é escatologia. Logo, a palavra escatologia deriva do grego eschatos. A palavra escatologia deriva do grego eschatos, que significa último, e logia significa estudos ou tratado de um conjunto de ideias sobre o fim do mundo. Então, logia aqui é um estudo ou um tratado de um conjunto de ideias sobre o fim do mundo. Muito bem. Então, este conjunto de ideias que trata sobre o fim do mundo, trata também da vinda de Cristo, trata dos eventos que precederão a vinda de Cristo e trata também da vinda do anticristo, da sua manifestação, da manifestação do anticristo, porque segundo a Bíblia, o anticristo o espírito do anticristo já está em nosso meio. Só falta agora o anticristo se manifestar. Então trata também dessa aparição do anticristo. Também trata da conversão em massa de Israel. Convenção em massa de Israel. Israel irá converter em massa quando estiver sendo perseguidos pela besta e pelo anticristo, ali no pé do monte das oliveiras. Eles vão sentir a necessidade de um rei descendente da tribo de Judá, e é nessa hora então que eles vão lembrar-se da profecia que Jesus profetizou quando ele foi para entrar em Jerusalém. Quando ele olhou Jerusalém, então ele chorou sobre Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha ajunta os seus pintinhos, e tu não quisestes. Mas eis que a tua casa ficará deserta até o dia da sua aceitação, e até o dia em que digais: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Então, neste dia que Israel estiver cercado com trincheiras, e as nações ali guerreando contra Israel, e apertar eles ali no pé do Monte das Oliveiras, eles vão lembrar dessa profecia, e eles então irão se converter em massa, e é nessa hora que acontecerá a vinda de Cristo em glória para salvar Israel. Então, trata então dessa conversão em massa. Nós vamos falar sobre isso mais para o meio da apostila. Estaremos falando detalhadamente sobre este assunto aqui. Também trata da morte e da ressurreição, trata do milênio, também trata do juízo, ou por que não dizer dos juízos, porque vai falar do juízo da igreja
juízo da igreja nos ares, e esse juízo não é juízo para julgar pecado de ninguém, se chama juízo das obras, é só para distribuir galardões. Vai tratar também do juízo das nações, que acontecerá no finalzinho da grande tribulação, e vai tratar também do juízo final, que é o juízo do trono branco, onde esse juízo será para vergonha e desprezo eterno. Muito bem. Trata também do estado dos homens depois do arrebatamento da igreja, isto é, escatologia. Amém? Muito bem. Vamos continuar aprendendo o que é escatologia. Vamos continuar aprendendo. A palavra, vamos aprender agora a etimologia, a tipologia, a etimologia da palavra. A palavra escatologia aparece no texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: eu sou o primeiro e o último. O Senhor Jesus falando, eu sou o primeiro e o último. Esses eventos que estão para acontecer são parte do eterno plano divino através dos séculos. Este plano é revelado nas Escrituras através de muitas passagens, como por exemplo, vamos ler na Bíblia Efésios 3, versículo 11, e depois Isaías 46, versículo 10. Efésios 3, 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo o eterno propósito que fez Jesus Cristo, que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí vamos ver Isaías 46 e 10 e depois 2 Reis 19, 25. Isaías 46 e 10. Isaías 46 e 10. Que anuncio o fim, desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Amém. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 25. Porventura não ouviste que já dantes fiz isto, e já desde os dias antigos o formei, agora, porém, o fiz vir, para que fosses tu que reduzisse as cidades fortes reduzisses as cidades fortes a montões desertos. Isso aí está falando de escatologia, viu? E para terminar aqui, esse versículo, Apocalipse 1 e 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Amém. Então o que é escatologia? É revelação das coisas futuras, é revelação de mistérios. São mistérios que são revelados aqui no livro de Apocalipse e também no livro de Daniel. Muito bem. O livro de Apocalipse é um livro que encerra o cânon das Sagradas Escrituras, como está em Apocalipse,
22 e o versículo 18, ao passo que o Gênesis é o livro das origens, porque ele trata da origem dos céus, da terra, do mar, da noite, do sol, da lua e da dor e da maldição e etc. Ao passo que o Apocalipse revela novos céus, nova terra, que não haverá mais dor para os crentes, é claro. Não haverá mais sol, nem noite, nem morte e nem maldição. Leiamos então Apocalipse 22 e 18 e depois Apocalipse 21, o 22 até o 27. Apocalipse 22, 18. 22 e 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Muito bem. Muito bem. Agora Apocalipse 21, versículo 22 ao 27. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andaram a sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominações e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. É a cidade que estamos preparando para ir morar. Nela não entrará nada que contamine a cidade, e nem que comete abominações e mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E você já fez a sua inscrição? Você já se inscreveu para morar nesta linda cidade? Pode observar que foi lido ali que nela não haverá noite, lá só haverá dia. Também nessa cidade não precisará de luz solar. Não precisará, porque o próprio Cordeiro será a sua lâmpada. Uma cidade que não haverá dor, nem pranto, nem sofrimento, nem angústia. É só alegria e paz no Espírito Santo de Deus. Então, se você ainda não fez a inscrição para morar nessa cidade, faça logo, porque Jesus está voltando para arrebatar a igreja e levá-la para morar nesta linda cidade, por nome de Nova Jerusalém Celeste. Mas como que faz a inscrição? Aceitando Jesus como Salvador pessoal de sua alma, e seguindo a Ele e servindo a Ele em santificação e obediência. E aí então você terá o seu lugar reservado
nesta cidade maravilhosa, quando Cristo se manifestar nas nuvens dos céus. Muito bem. Eu quero lhe fazer uma pergunta muito interessante. Você gostaria de ser feliz 7 vezes? Você gostaria de ser feliz 7 vezes? Olha, é ser feliz 7 vezes. Viu? Às vezes a gente é feliz uma vez e fica todo alegre, né? Sorrindo, porque fomos felizes uma vez. Agora imagina ser feliz 7 vezes. 7 vezes. Então, se você deseja, reflita nas 7 bem-aventuranças do Apocalipse que eu vou estar lendo aqui agora, tá? Vou estar falando aqui sobre as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Que a primeira vai dizer assim, a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os que leem e os que ouvem e guardam as palavras das profecias deste livro, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1 e versículo 3. Então, está vendo? Olha só, que coisa interessante. Bem-aventurado os que leem. Você está lendo a Bíblia Sagrada? Temos que ler. Quem lê a Bíblia Sagrada, a Bíblia chama ele de bem-aventurado. E a palavra bem-aventurado significa felicíssimo. É uma pessoa super feliz, felicíssimo. Então, bem-aventurado aquele que lê, aqueles que leem. Bem-aventurado os que leem e os que ouvem. Por quê que a Bíblia está dizendo e os que ouvem? Que tem muita gente que não aprendeu a ler, não foi à escola, não conseguiu ir à escola para aprender a ler. Então vai estar desculpado porque não sabe ler. Eu não leio a Bíblia porque eu não sei ler, eu nunca fui na escola, então estou desculpado. Tá, não, você não sabe ler, então procura onde está lendo a Bíblia e vai ouvir a palavra de Deus. Vai ouvir a palavra. Bem-aventurado os que leem e os que ouvem. Mas é só ouvir? Não é só ouvir não. E os que guardam. A Bíblia Sagrada é maravilhosa demais, né? E os que guardam as palavras das profecias deste livro. Agora, por que temos que guardar as palavras das profecias deste livro? Por quê? A resposta está aqui, porque o tempo está próximo. Que tempo é este? É o tempo da porta da graça se fechar. É o tempo do arrebatamento da igreja. É o tempo que Jesus voltará para nos levar para o céu. Este tempo está próximo. Então, vamos ler a palavra, vamos ouvi-la, vamos guardar e vamos estar preparados para este grande dia. Esta é a primeira bem-aventurança. A segunda bem-aventurança está em Apocalipse 22, versículo 14, que diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Olha que coisa interessante.
Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras. Lavam com o quê? Com sabão? Não. Com detergente? Não. Com veja? Não. É com sangue. O sangue de Jesus. O sangue imolado na cruz do Calvário. O sangue carmesim. O sangue inocente. O sangue virtuoso. O sangue maravilhoso. Sangue de Jesus. É o único detergente que tira a mancha do pecado das nossas almas. Se você tem uma roupa que está manchada, no comércio está cheio de produtos que tiram a mancha daquela roupa, ou daquele móvel, daquele sofá, do colchão, né? Se você se suja, vamos supor, com uma graxa ou com óleo, você também encontra muitos produtos que você passa e lava e você se limpa. Mas não existe outro produto, outro detergente que limpa a mancha do pecado. É só o sangue de Jesus que lava a nossa alma e nos coloca mais alvo do que a neve e mais branco do que a lã. Amém? Maravilhosa palavra do Senhor. Então, bem-aventurado então aqueles que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Para quê que temos que nos lavar no sangue do Cordeiro? Para termos o direito, olha, direito, né? As pessoas não gostam de reivindicar os seus direitos. Pois é, para nós termos direito à árvore da vida, precisamos estar purificados pelo sangue de Jesus, ou com o sangue de Jesus, purificados, para ter o direito à árvore da vida, em primeiro lugar, e em segundo lugar, para ter a entrada na cidade celestial pelas portas, porque tem muitos procurando entrar pela janela, mas não vai conseguir entrar. Outros estão procurando subir por cima da cerca e não vai chegar lá, só vai entrar lá quem passar pela porta. E sabe quem é a porta? É Jesus. Ele é a porta de entrada no céu. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. A terceira bem-aventurança está em Apocalipse 14 e versículo 13, que diz assim: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, porque descansaram das suas fadigas, pois as suas obras os acompanharão. Olha que coisa, as suas obras o acompanharão. As obras vão nos acompanhar. Nós não iremos, olha, quando nós morrermos, nós não iremos levar nada conosco. Só tem uma coisa que irá nos acompanhar: as nossas obras. Então, se a gente fizer por merecer, alcançaremos a salvação. Mas se não fizermos por merecer, então estaremos eternamente perdidos, sem Cristo, morto, sem Cristo. Então, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Nem as pessoas que morrem de qualquer maneira e não, porque está envolvendo em coisas erradas, está envolvendo em
problemas alheios, está mexendo com coisas que não convêm, ou com causas de outrem. Não é esse tipo de pessoas que morrem aí que são bem-aventurados, não. É aqueles que morrem no Senhor, é aqueles que morrem, aqueles que estão firmes com Jesus, aqueles que não abandonam Jesus por nada, passa o que passar, custe o que custar, mas ele está ali agarradinho com Jesus, firme com ele. Esses, se chegarem a morrer antes do arrebatamento, serão bem-aventurados, serão felicíssimos, porque morreram no Senhor. E aí então eles vão descansar das suas fadigas. Olha que coisa interessante. Irão descansar das suas fadigas, pois as suas obras os acompanharão. Aí eu te pergunto, que obra você tem feito? Quais são as obras que irão te acompanhar quando você partir desta para melhor ou para pior, né? Ou para melhor ou para pior. Quais são as obras? Se você fez obras boas, então vocês vão partir para melhor. Mas se foi obras ruins, obras más, que entristece o Espírito Santo de Deus, então vamos partir dessa para pior. Então não tem bem-aventurança para esse tipo de pessoas, infelizmente. Muito bem, a quarta bem-aventurança está em Apocalipse 16, versículo 15, que diz assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guardam as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Essa veste aqui não está falando essa roupa, essa camisa que eu estou vestindo aqui, ó. Nessa veste aqui não. Aqui está falando de veste espiritual. É veste espiritual, é vestido de glória, é vestido de salvação, é vestido do poder de Deus. É essa veste. Então o Senhor está dizendo aqui, ó, o Senhor está dizendo aqui: eis que venho como ladrão. Como o ladrão vem? Ele avisa? Não. Ele vai te falar: olha, tal dia eu vou lá assaltar a sua casa. Não. Ele vai de surpresa. Ele sabe a hora que você vai estar despercebido e vai te pegar despreparado. Mas nós devemos estar sempre preparados para quando o Senhor Jesus voltar, encontrar-nos preparados e nós podemos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Então, o Senhor virá como ladrão. Ele virá como ladrão. E ele diz assim, ó: bem-aventurado aquele que vigia. Viu? Aquele que vigia. O ladrão não consegue roubar a casa dele, porque ele está vigiando, né? Então assim Jesus voltará. Bem-aventurado aqueles que vigiam e guardam as suas vestes. Suas vestes, eu já expliquei o que são essas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Sabe por quê? Se Jesus manifestar hoje e encontrar você sem as vestes de salvação,
sem as vestes de santificação, sem as vestiduras do poder de Deus, você irá ficar e vai passar por muita vergonha, porque aquela pessoa que conhecia você como um crente, que ia para a igreja todos os cultos, e depois Jesus voltar e você não subir, essa pessoa vai escarnecer de você e vai dizer: olha, você não era crente, você não me chamou tantas vezes para ir para a igreja com você, por que você não subiu? Então você vai passar por vergonha. Então, para isso não acontecer, procura vestir de santidade. Seja santo, porque o Senhor nosso Deus é santo. Vista-se de santidade, porque somente os santos herdarão ao céu. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Amém. Muito bem. A quinta bem-aventurança está em Apocalipse 19 e versículo 9. A quinta bem-aventurança, que diz assim: bem-aventurado aqueles que são chamados, não é oferecido, é chamados. Tem muitos oferecidos que não vai chegar lá, viu? Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, você precisa ser um desse bem-aventurado, aqueles que são chamados. Por que eu falei aquela hora que não é oferecido? Porque tem um monte de crente oferecido por aí. Eles frequentam uma igreja, mas nunca tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Eles frequentam uma igreja, mas nunca se convertem. Eles saíram do mundo, mas o mundo não saiu deles. Viu? Esses são os oferecidos. Eles acham bonito dizer que são evangélicos. Acham lindo dizer que são gospel. Viu? Agora eu quero ver você ser, sabe o que é? Servo de Deus. Eu quero ver você ser discípulo de Jesus, que é difícil, não é fácil. Ser discípulo de Jesus não é fácil, não. Tem que renunciar o seu eu, o seu ego, renunciar muitas coisas para chegar a ser discípulo e para ser servo também, servo de Jesus, para servir a Jesus. Porque quando você é servo, então você tem que obedecer ao seu Senhor. Se você é servo, Jesus é o Senhor. E o servo não vai aonde quer. O servo não fala o que quer. O servo não veste a roupa que quer. O servo, ele anda para cumprir com a vontade do seu Senhor. O servo não tem livre arbítrio. O servo, ele tem que deixar o livre arbítrio de lado para fazer o que o Senhor Jesus manda e ordena.
Então, quem quer ser servo tem que esquecer de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é para quem não quer ser servo, porque aí você pode fazer o que você quiser. Você pode beber, você pode ser crente e pode embriagar. Você pode ser crente e pode adulterar. Você pode ser crente e pode matar. Você pode ser crente e pode usar as suas drogas, sua maconha, sua cocaína, seu crack. Pode ser crente e pode ficar envolvido com as mulheradas, nos motéis. Pode. Só tem uma coisa que você não pode, é entrar na cidade santa. Isso você não pode, porque lá não entra nada que contamina a cidade, já foi lido aqui, e que cometa abominação e mentira, mas somente aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Muito bem. Então, bem-aventurados que são chamados, e Jesus diz assim: olha, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Jesus chama muitos para a salvação, mas na hora que ele vai passar essas pessoas na peneira, são poucos que se sobram. Muito bem, chamado a ser das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. A sexta bem-aventurança está em Apocalipse. Está em Apocalipse 20 e versículo 6. Apocalipse 20 e versículo 6, que diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Que coisa maravilhosa! Imagina você, eu, nós, reinar com Jesus 1000 anos, um milênio, reinando com Jesus, vendo Jesus face a face, porque o apóstolo João diz assim: assim como ele é, nós o veremos. E quantos nele têm esta esperança, purifica a si mesmo como ele também é puro. Temos que nos purificar. Viu? Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira. Presta atenção, porque não é na segunda não. Tem muito crente dizendo aí: se eu não subir na primeira ressurreição, eu subo na segunda. Quem disse que na segunda ressurreição tem salvação? Salvação é só na primeira ressurreição. A Bíblia diz que a segunda ressurreição será para vergonha e desprezo eterno. Então, meu querido, minha querida, procura consertar sua vida com Deus, para você fazer parte da primeira ressurreição, porque a primeira é para a salvação, a segunda é para a perdição eterna. Então, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade, porque a segunda morte só tem autoridade naqueles que vão ressuscitar na segunda ressurreição. Então, a segunda morte não tem autoridade sobre os que vão ressuscitar na primeira ressurreição. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele. Com ele quem? Com Cristo, 1000 anos. Oh, coisa maravilhosa! E a sétima bem-aventurança, que diz assim: olha,
Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Esta é a sétima bem-aventurança. Aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Muito bem. Então agora nós iremos entrar aqui em um outro assunto, glória a Deus, que é a chave do Apocalipse. A chave do Apocalipse e suas divisões. Então, esse assunto é interessante, tá? Vamos entrar agora para falar sobre a chave do Apocalipse e suas divisões. Vamos lá. Há 4 interpretações do Apocalipse. Existem 4 interpretações do Apocalipse. A primeira é a preterista. A preterista. O que é preterista? Todas as suas profecias já se cumpriram. Todas as suas profecias já se cumpriram. Uma grande parte nos tempos das perseguições do Império Romano. Neste ponto de vista, as profecias do livro não são mais profecia. Isto é preterista, né? O preterismo é uma metodologia mais popular para o exame do Apocalipse e dos livros proféticos do Antigo Testamento entre os eruditos críticos. Essa escola é também conhecida como a contemporânea histórica. Entendem que a grande maioria das profecias, ou todas, cumpriram-se na destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então isto é a primeira interpretação do Apocalipse, que é a preterista. A segunda interpretação se chama a história. Aquelas profecias do livro serão cumpridas no passar dos tempos, desde os dias de João até a consumação dos séculos. Esta é a história. Desde os dias de João até a consumação dos séculos. Amém? Então aí vai contar a história, né? A história bíblica aqui, desde o dia de João até a consumação dos séculos. Essa é a segunda interpretação, que é a história. Muito bem. Temos mais ainda. A terceira é a simbólica. A simbólica ou espiritual. As divisões são consideradas como figuras de certas verdades. São consideradas
como figuras de certas verdades, como, por exemplo, deixa eu falar aqui, o que são essas figuras de certa verdade, que são uma interpretação simbólica ou espiritual, que pode, que está em Apocalipse, que vou dizer todas não, somente algumas, tá? Vamos supor, os 24 anciãos, é interpretado como uma simbologia, ou pode ser interpretado em espiritual. A mulher e o filho varão é uma simbologia espiritual. A mulher e o filho varão, a mulher de Apocalipse, e o filho varão, a mulher vestida de sol, e o filho varão, que quando o dragão jogou o rio de águas atrás dele, ele foi arrebatado. Então, é o filho varão. Também fala sobre a prostituta, é uma simbologia espiritual. Também fala aqui das duas testemunhas e os 144 mil, simbologia espiritual. Os 4 seres viventes, as 2 bestas, a Babilônia, a Nova Jerusalém e etc. Muito bem. Isso aqui é só a introdução. Vocês vão ver quando entrar no conteúdo da matéria, viu? Se a introdução está assim, imagina o conteúdo da matéria. Eu dei um seminário dessa matéria em uma época que há muitos anos eu dei aula de teologia, e na sala de aula Jesus até batizou crente com o Espírito Santo. E teve um dia que Jesus curou uma pessoa, um rapaz, de paralisia, de surdez e de mudez também. Ele era mudo, era surdo e era entrevado. Levaram ele lá, ele ia sempre lá na aula, eles levavam ele, e ainda batizou ele com o Espírito Santo na hora e arrebatou ele. Coisa maravilhosa, porque é o poder da palavra de Deus que opera milagres. Então vamos para a quarta agora, a quarta interpretação da chave do Apocalipse. A quarta interpretação é a futurista, se chama futurista. Falamos da primeira, que é preterista, a segunda, que é a história, a terceira, que é palavra simbólica ou espiritual, e a quarta, a futurista. A maior parte da série de profecias pertence aos últimos dias. Vê-se no capítulo 1, versículo 19, que o próprio Jesus Cristo divide o Apocalipse em três partes. Primeira parte, as coisas que vistes. Segunda parte, as coisas que são. Terceira parte, as que depois dessas hão de acontecer. O próprio Jesus divide o Apocalipse em 3 partes: as que vistes, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Os eventos ainda futuros que João relatou no capítulo 4 até o capítulo 22. O versículo chave é este, em Apocalipse 1:7. Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto os
traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Muito bem. Logo, também no livro de Daniel e Apocalipse, são dois livros que combinam um com o outro. Eu costumo chamar assim, de o livro de Daniel com o Apocalipse do Antigo Testamento, e o livro de Apocalipse da Revelação é o Apocalipse do Novo Testamento. Então, o livro de Daniel e Apocalipse são dois livros que se combinam um com o outro e formam duas chaves. Deus revela o profundo e o escondido. Lê para nós, Daniel 2, versículo 22. Deus revela o profundo e o escondido. Este é o Deus que nós servimos, o Deus que revela o profundo e o escondido. Daniel 2, 22. Daniel 2, 22. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Eita glória, hein? Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ninguém consegue esconder dele não. Pode se esconder no meio das mais densas trevas, que lá ele te enxerga como se você estivesse na luz, viu? Então, o nome de Daniel no hebraico significa Deus é meu juiz. O nome de Daniel no hebraico significa Deus é meu juiz. O último dos 4 profetas chamados menores. Daniel é o último dos 4 profetas chamados menores, levados à Babilônia. Daniel 1, versículo 3 a 6. E disse o rei a Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruído em toda sabedoria e sábio em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. E quem assim fosse criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Muito bem, eles estavam lá na Babilônia. Na Babilônia, foram levados cativos para a Babilônia. Daniel era contemporâneo de Jeremias e Ezequiel 14, 20, e também era contemporâneo do sumo sacerdote Josué e da restauração de Esdras e Zorobabel. Ezequiel 14, 20. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filhas eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Amém. Em Daniel capítulo 9,
versículo 24 a 27, encontramos o anjo falando a Daniel sobre as 70 semanas designadas por Deus sobre o povo de Israel e sobre a santa cidade Jerusalém. Muitos acontecimentos escatológicos estão contidos nestas 70 semanas de Daniel. Muitas revelações, muitos acontecimentos escatológicos estão contidos nestas 70 semanas de Daniel. O anjo dividiu as 70 semanas em 3 períodos. 3 períodos. Nós vamos entrar neste assunto na nossa próxima aula, tá? Nós iremos estudar os 3 períodos das 70 semanas de Daniel, que vai ser o primeiro período, 7 semanas, que são 49 anos. O segundo período, 62 semanas, que são 430 anos. E o terceiro período, que é o período de 1 semana, que serão os 7 anos da grande tribulação. As 70 semanas de anos, essas 70 semanas são semanas de anos. De anos. Então, as 70 semanas de anos, formando um total de 490 anos. Formando um total de 490 anos. Destas 70 semanas, 69 semanas já aconteceram no meio do povo de Israel. Resta apenas a última semana a se cumprir, porque nós já estamos vivendo a penúltima semana, que é a era da graça. Estamos na penúltima semana. Só resta agora acontecer a última semana, que são a semana de 7 anos. Isto acontecerá após o arrebatamento da igreja, pois esta última semana é a semana da grande tribulação. Amém? Amém. Então, meus amados irmãos e alunos, nós vamos parar por aqui. Terminamos aqui a introdução somente, viu? Iremos entrar na próxima aula entrando aqui no primeiro capítulo, na página de número 4, falando sobre o primeiro período, as 7 semanas, as 70 semanas de Daniel, as 70 semanas. Então nós vamos começar a falar aqui sobre o primeiro período dessas 70 semanas. Que Deus vos abençoe. Até na próxima aula, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor Jesus. Amém.